Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Resumo de Sucesso. E hoje nós vamos resolver um autômato, certo? Eu trouxe esse exemplo aqui pra gente dar uma trabalhada porque ele é bem interessante, né? Então, do que se trata, né? Ele quer que a gente construa um autômato que reconheça palavras com a propriedade de possuir essa concatenação, certo? E como seria essa concatenação? Tem um A, certo? Ele identificaria um caractere A. E assim que ele identificasse o caractere A, ele quer que venha uma sequência de Bs, sendo que a quantidade de Bs que tem aqui dentro dessa sequência seja ímpar, certo? Então tem que ter um B, 3 Bs, 5 Bs e assim vai por diante. Não pode ter tipo 2 Bs ou 4 Bs, porque já são sequências de Bs pares, certo? Então ele quer que tenha uma quantidade de Bs ímpares após esse A, certo? E que essa sequência seja concluída também com um outro A, certo? Então ele quer que siga essa linha de raciocínio, certo? E lembrando que a concatenação, a ideia dela é toda a palavra ser formada por apenas isso aqui, certo? Então seria sempre essa sequência aqui de A, Bs ímpares e A, tranquilo? Então, vamos lá, né? Inicialmente, para a gente poder começar a trabalhar o nosso autômato, a gente considera o caso de condição inicial, certo? E uma ótima dica para toda vez que a gente quer construir um autômato é a gente sempre ir se guiando sobre o que a gente quer identificar. E depois a gente se preocupa com os casos de identificação que não entra na propriedade que a gente está querendo identificar na palavra, certo? Então, o que é que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar um A, depois desse A, uma sequência de Bs ímpares e depois disso um A, certo? E vamos pensar no caso mais simples, que seria ABA, certo? Que tem um único B, que ele é ímpar e respeita essa propriedade, né? Então, desse Q0, a gente identificaria um A, certo? Então, esse estado Q1, certo? Ele serve para quando a gente identifica um dígito A, certo? Depois da gente identificar esse dígito A, é para vir uma sequência de Bs ímpares. E a gente vai pensar no nosso caso mais simples, que é um único B, certo? Então, identifiquei um único B, é ímpar, certo? Então, aqui eu tenho um Q2, que é justamente quando eu identifico um B ímpar, certo? E aí, após eu identificar isso, eu tenho que ter um A logo em seguida, né? E aí a gente para pensar aqui, né? Para onde é que eu poderia jogar esse A? Bem, esse último A, ele é o que fecha o meu padrão, né? Ele é o que fecha ali as sequências que vão ficar se repetindo. Então, o ideal é eu jogar ele aqui pro início aqui desse Q0, certo? Porque aí eu vou estar dando a oportunidade dele recomeçar a sequência novamente, certo? Pensa assim, ABA, 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 certo? ABA, ABA, ABA. Fica tipo um ciclo, certo? Como é uma concatenação, é para ficar acontecendo essa repetição, certo? Lembrando que a gente colocou o Q0 como também um estado final, porque se eu tiver uma palavra vazia, como é concatenação, é válido, certo? E aí faz também sentido a gente jogar esse A para cá, porque se for uma palavra que só tem ABA, por exemplo, ele vai parar no estado final, que é o correto, é o para acontecer. Mas ok, tipo, esse é o nosso caso mais simples. Agora a gente tem que trabalhar os outros tipos de coisas que podem acontecer. Que é o seguinte, né? Quando eu venho aqui do Q1 pro Q2, que é quando eu identifico um B, tem a chance de ter mais de um B, certo? E aí o que é que acontece, né? Se eu tiver um segundo B, por exemplo, certo? Eu mando aqui pro estado Q3, certo? E aí se a gente parar para observar, se vocês perceberem, né? O Q2, ele é quando identifica um único B, que seria uma quantidade de B ímpar, certo? E o Q3 é quando identifica Bs pares, né? Porque eu vou ter uma sequência de dois Bs, certo? E aí, se eu tiver um terceiro B, bem, a gente sabe que um terceiro B, ele seria, no caso, teria 3 Bs, é uma quantidade ímpar, né, nessa situação. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente simplesmente pode pegar o aqui do Q3 e mandar para o Q2 novamente, certo? Porque o Q2, ele já tem uma propriedade que é de identificar Bs ímpares, certo? Então, ó, se vocês perceberem, aqui o Q2 e o Q3, eles faz essa separação de forma bem explícita, né? O Q2, ele sempre vai pegar os Bs ímpares, né? Então, você pode ver aqui, ó, se eu tiver um B, ele vem pro Q2, né? Que é uma quantidade de Bs ímpares. Se eu tiver 3 Bs, ele continua no Q2. Então, se vocês observarem nessa montagem, o meu Q2, ele sempre vai estar tendo uma quantidade de Bs ímpares. E se eu tiver uma quantidade de Bs pares, ele vai parar no Q3, né? Por exemplo, se eu tiver 4 Bs, né? 1, 2, 3, 4. Parou no Q3. Então, pronto, ó. Conseguimos aí fazer um esqueminha para identificar quantidade de Bs pares e Bs ímpares. Então, o Q2 ele possui a ideia de ser um estado em que eu tenho uma quantidade de Bs ímpares e o Q3
ser um estado que representa a quantidade de Bs pares, certo? E aí dessa forma a gente consegue garantir que para um número maior de 1B, né, a gente consiga também identificar esses blocos de Bs ímpares, certo? Bem, agora que a gente conseguiu abranger, né, toda a nossa propriedade, agora a gente tem que trabalhar com os casos de rejeição, que são justamente aqueles casos que fogem do que a gente está trabalhando, né? Bem, o primeiro que a gente pode pensar é aqui no início, né, ele começar com um B, por exemplo, né, se já no começo eu tiver um B, eu já quebrei a minha propriedade, então eu já posso mandar ele para um estado de rejeição, por exemplo, certo? A partir do momento que eu identifico um primeiro A, o ideal é depois desse A eu ter um B. Se eu tiver um outro A, né, dois A seguidos, já quebra também a propriedade, porque é uma concatenação, eu tenho que sempre ter esses blocos, certo? Então eu mando aqui para o estado de rejeição. Bem, o meu estado Q2 ele já tem um caminho para o A, ele já tem também um caminho para o B, então tá tranquilo, em relação a ele aqui a gente não tem nenhum caso de rejeição, certo? E aqui no caso do Q3, certo? O que é que acontece no caso do Q3? Ele tem um caminho para o B, mas ele não tem um caminho para o A, certo? E vamos lembrar, né? A ideia do Q3 é ser justamente cair quando eu tenho uma quantidade de Bs pares, certo? Se eu tiver uma quantidade de Bs pares e eu tiver um A, que seria meio que fechando esse ciclo, eu tenho um bloco semelhante com o que eu quero, só que a quantidade de Bs que eu vou ter vão ser pares, que quebra a regra. Então, quando eu identificar um A aqui após o Q3, basta eu mandar para o meu estado de rejeição. E para a gente concluir o autômato, basta agora digitar um caminho para o QR. Bem, como o QR é um estado de rejeição, ou seja, eu já fugi da minha propriedade principal, né? A partir do momento que eu tenho uma palavra que não seguiu esse padrão aqui, em alguma parte dela, independente de que momento, né? Ela já não é uma palavra que se enquadra nessa propriedade, então já manda para o estado de rejeição. Então, independente do que venha depois disso, ele vai continuar no estado de rejeição. Então, para A e B, ele fica em um ciclo aqui infinito até ele concluir a palavra, tá? Então aqui, basicamente a gente conseguiu montar esse autômato. Lembrando que aqui a gente está trabalhando um caso simples de autômato, né? Em que eu tenho apenas assim A's e B's, certo? Na minha palavra. São os únicos caracteres que a gente vai estar trabalhando aqui, beleza? Nesse exemplo. Então, é isso. O mais bacana desse exemplo mesmo é essa ideia aqui de identificação, né, de coisas pares e ímpares, né? Isso aqui é bem interessante e é bastante útil para outros exemplos que você tenha que fazer uma identificação de quantidade de pares ou ímpares, certo? Então, é isso pelo vídeo de hoje. Se tiver sido útil, por favor, não esqueça de deixar seu feedback, seu like, de mandar aí para os seus colegas, beleza? E é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.